que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: vai procurar tua irmã pra juntar-se a ela no esforço da paz. E a teu irmão vai unir-te na luta da vida que o mundo refaz. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: vem junto a mim, continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta. Olá, estamos aqui reunidos e reunidas sobre a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos aqui na nossa comunidade evangélica Confissão Luterana de Ribeirão Liberdade para estudar, louvar a palavra de Nosso Senhor neste domingo, onde queremos sair daqui animados e animadas, neste domingo que é o domingo do Dia dos Pais. Eu leio o versículo da semana, primeiramente, acompanhe. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E as senhas para esse dia de hoje, do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 5. Senhor, tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. E as senhas do Novo Testamento encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 51 a 52. Maria disse: Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Até aqui a leitura das senhas deste dia e também o lema
da semana. E quero convidar agora para nós nos dirigirmos ao Trino Deus para pedir perdão, limpando-nos assim, para que logo mais a gente possa se fortalecer na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Senhor, somos-lhe gratos por mais este dia de vida que Tu nos dás e também desta oportunidade de nos reunirmos aqui perante Teu altar, mesmo sendo virtualmente. E neste humilde momento queremos nos dirigir a Ti para pedir perdão, ali onde que nós fraquejamos como pessoa cristã. Perdoe-nos e fortaleça-nos, ajude-nos e ampare-nos. E também como pais, ali onde que a gente veio a fraquejar, na educação, no ensinar, no testemunhar do Teu Evangelho. Tudo isto pedimos e trazemos humildemente aqui, perante Teu altar. Amém. Vamos ouvir agora o texto do Evangelho para a nossa reflexão, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Acompanhe. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje queremos celebrar o Domingo do Bom Pastor, nesse Dia dos Pais. É uma imagem muito conhecida já no Antigo Testamento. É um título de Cristo muito familiar, para os primeiros cristãos. É um modelo apresentado a todas as pessoas que exercem alguma liderança na comunidade, na sociedade. O salmista 23 testemunha as ações do pastor e o desejo de habitar sempre com ele. No Salmo 23, 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus se apresenta como o bom pastor. E é uma aula sobre a missão de Jesus: conduzir as pessoas às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida completa, a vida em plenitude. O texto ele está dividido em duas partes ou duas parábolas. Na primeira parte aparece a figura do bom pastor, uma atitude de ternura com as suas ovelhas.
Ele as conhece, as chama pelo nome, caminha com elas e estas o seguem. Elas escutam a sua voz, porque sabem que ele as conduz com segurança. Em contraste com o pastor, aparecem as figuras dos ladrões e dos bandidos. São todos os que se apresentam como pastor, ou até falam em nome de Cristo, mas procuram somente vantagens próprias ou vantagens pessoais. Na segunda parte, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. A porta permite a passagem dos donos da casa e impede o ingresso dos estranhos, os de fora. Quando a porta é fechada, é para proteger as ovelhas dos assaltantes. Quando é aberta, o pastor vai à frente e para conduzir as ovelhas às pastagens. Para os líderes, significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver um mandato, de Jesus, se não tiver sido convidado por Cristo, se não se orientar pela prática, de Jesus. Para as ovelhas, significa que Jesus é o único lugar de acesso para que as ovelhas possam encontrar as pastagens que dão vida, o alimento para a vida. A figura do pastor era uma imagem muito familiar, muito comum, na época de Jesus. Mas no mundo urbanizado de hoje, ela talvez perde a força que tinha então, na época de Jesus. O que nos diz ainda hoje esta imagem, a imagem de um pastor. Mas ela quer nos convidar a pensar sobre o serviço da autoridade. Propõe como modelo que deve ser exercício numa atitude de servir ao próximo de uma forma contínua e gratuita. Para os cristãos e cristãs, o pastor, por excelência, é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus. Cristo, de fato, é o nosso pastor. Ou temos outros pastores que orientam a nossa existência, a nossa vida? Quem conduz as nossas escolhas, por exemplo? Cristo? Ou a voz, talvez até da política, a voz da opinião pública, a voz do vizinho, a voz do comodismo, agora não, pastor, ou até a voz do zap-zap, a voz da televisão. O que a gente ouve, o que a gente segue? Como pessoa cristã, nós temos apenas um, guia-nos, Jesus, pela tua luz. Como Cristo desempenha a sua missão de pastor na nossa vida. Ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome, mantendo cada uma delas uma relação muito pessoal. Ele me conhece, ele te conhece. Como nós reagimos, perante o seu chamado? Aqueles e aquelas que receberam, de Deus a missão de serem lideranças, de animar uma comunidade, animar pessoas, ou liderança uma família, o fazem dessa forma humana e amorosa, como Deus nos amou primeiro, Deus sempre me ama, ou Jesus, que deu o seu corpo e seu sangue por amor a cada uma de nós. As ovelhas do rebanho de Jesus devem escutar a voz do pastor e segui-lo. Isto significa aderir a Cristo, aderir a Jesus, percorrer o mesmo caminho dele,
na entrega total dos projetos de Deus e na doação total ao irmão, à irmã, ao próximo que está à nossa volta. Procuramos nós seguir o nosso pastor no caminho exigente do dom da vida, ou preferimos outros caminhos mais cômodos, com menos compromissos, talvez? Em nossas comunidades cristãs, temos pessoas que lideram e que animam. Aceitamos sem problemas as pessoas que receberam essa missão de Cristo, apesar dos seus limites e imperfeições. De outro lado, estamos conscientes de que Cristo é o nosso único pastor, que devemos escutar e seguir sem condições, sem colocar condições. Os outros pastores só têm missão válida se a receberam de Cristo. E o seu jeito de atuar nunca pode ser diferente do que Cristo ensinou. O caminho da verdade da vida, o caminho que leva ao Pai. E aqui eu quero também falar do Pai, vivo ou que está em nosso coração, em nossa recordação. Que a gente possa ser, eu vou me incluir aqui em primeiro lugar, aquele pai que é um líder, que chama, que convida, que coloca assim os seus dons, a sua família, a sua comunidade, dentro desta sociedade, testemunhando sempre esse Cristo em primeiro lugar. Para distinguir a voz do pastor, é preciso 3 coisas. Um permanente diálogo íntimo com o nosso pastor, o guia-nos Jesus, o nosso Senhor. Ter um diálogo, conversar, pedir luz, pedir sabedoria, para assim poder colocar os seus dons a seu serviço. Um confronto permanente com a sua palavra. Nós devemos nos alimentar na palavra, pois é através do estudo da palavra que fortalecemos a nossa fé. Uma participação ativa nas atividades da comunidade, onde recebemos a vida, que o pastor nos oferece gratuitamente. Numa comunidade, numa comum unidade, onde o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é comum, mesmo tendo ideias diferentes, aqui devemos nos reunir para louvar, escutar e nos fortalecer na palavra, no Evangelho de nosso Senhor. E isto possa ser um alimento para todos e todas nós. Amém. Eu convido agora para termos um momento de oração. Oremos. Ó Senhor, chegamos ao fim dessa nossa reflexão, onde nos chamaste a atenção que Tu és o nosso bom pastor, o guia-nos Jesus para a Tua luz. E queremos assim, pois, pedir humildemente que estendas agora a Tua mão, nos fortaleças, nos consoles, nos dês a ajuda necessária para ser aquele Pai que se dedica a ensinar o Teu único caminho, mas também a testemunhar em todo lugar. E nesta humilde oração, queremos aqui também lembrar daqueles e daquelas que não têm mais o seu Pai, mas também daqueles e daquelas que estão adoentados, entristecidos, abalados, talvez até em relação a esta pandemia. Tudo isto e outros pedidos e agradecimentos mais, queremos incluir na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada uma de nós. E depois na paz do Senhor e divulga o seu Evangelho. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e até o nosso próximo encontro.
Tchau, tchau.